E aí pessoal, tudo bem com vocês? Agora eu vou mostrar como é que a gente faz o download do SQL Server, especificamente a versão 2025 Express, e faz a instalação dele no computador. A gente vai entrar nesse endereço microsoft.com, ptbr, SQL Server, SQL Server Downloads. Quando abrir a página, ele vai aparecer um pouco mais para baixo quais são as opções que a gente pode escolher. A gente vai clicar aqui no Baixar Agora do SQL 2025 Express. Quando ele finalizar o download, eu já fiz o download aqui na minha máquina, ele vai ficar disponível aqui, SQL 2025 SSI Express. A gente clica duas vezes nele, vai pedir a autorização de administrador Windows, a gente dá um sim, e aí ele vai abrir essa janela aqui, SQL Server 2025 Express Edition. Dessas três opções, dá para escolher a opção Basic, a gente não vai mexer na configuração, vai usar o default que é oferecido pelo SQL Server e vamos dar uma sequência aqui. Clicou na Basic, a gente lê os termos da licença, vê que está tudo certo, vai no Accept. Local de instalação, pode manter esse padrão mesmo, e a gente vai clicar aqui no Install. Tá? Ele vai levar um tempo para baixar os arquivos, para gerenciar ali as opções, para configurar as coisas e vai finalizar a instalação. Então, essa instalação ela demora aí, depende da conexão, talvez uns 5 a 15 minutos. Inclusive, ela ainda está rolando aqui. Quando finalizar a instalação, ele vai aparecer essa tela aqui. O nome da instância do banco de dados que a gente instalou agora, por default SQL Express. Quem são os administradores? Como a gente não mexeu em nada, ele vai ficar como usuário que vocês têm logado no computador. E aqui alguns diretórios ali, connection string, se precisar colocar em algum lugar de código, por exemplo. E ele vai colocar quais são os locais aqui que ele fez a instalação dos recursos, tá? Se vocês ainda não têm o SQL Management Studio, podem clicar nesse Install SSMS. Se vocês tiverem, é só apertar no Close e fechar o SQL Express. Clicando aqui no Install SSMS, ele vai perguntar qual é o navegador que vocês querem utilizar. Podem escolher o Google Chrome, o Edge, o que preferirem. E ele vai abrir a página para baixar o SQL Management Studio. Então ele tem aqui baixar o instalador, pode apertar nele que ele vai abrir a janela para vocês salvarem o instalador dele, tá? Quando vocês instalarem na máquina, ele vai ter esse VS_SSMS. Clica duas vezes nele, ele vai carregar o instalador do Visual Studio, é normal isso, aperta no Sim, ele vai autorizar ali a parte do administrador do computador e antes de começar ele vai definir algumas coisas ali para vocês fazerem a instalação. Pode dar um continuar, ele vai baixar o instalador do Visual Studio, vai instalar ele na máquina de vocês, caso ainda não tenha sido instalado, e depois vai abrir uma nova tela aqui para vocês fazerem a instalação dele. O instalador do Visual Studio está carregando ainda e ele vai abrir essa janelinha aqui para vocês. Podem escolher alguns componentes individuais especificamente, assistente de IA, ferramenta de codificação, BI, híbrido e migração. Para quem prefere pacote de idiomas, pode vir aqui e selecionar outro idioma, além do português. E aqui ele vai dar qual é o tamanho necessário para fazer a instalação do Management Studio, que é a forma da gente manipular o banco de dados SQL Server, uma delas. Pode instalar tudo durante o download ou baixar tudo depois instalar. Eu vou deixar para baixar tudo e depois instala. Não vou selecionar nenhum componente individual, nenhum recurso adicional e vamos apertar aqui no instalar.
e aí clica no instalar e aguarda que ele vai fazer o download e depois vai instalar todos os componentes necessários para a gente poder executar o SQL Management Studio e poder manipular o banco de dados. Então, a instalação ela demora um pouquinho, depende da conexão de vocês também, mas ele primeiro vai atualizar o instalador do Visual Studio, caso vocês já tenham, ou se não tiver, ele vai seguir essa parte. Ele vai baixar todos os arquivos aqui primeiro e depois ele vai começar a instalar os componentes. E aqui vocês podem ver que ele está concluindo a instalação ainda. Finalizada a instalação, ele vai aparecer aqui e a gente pode iniciar o nosso SQL Management Studio. Ele vai abrir essa tela e vocês podem tentar fazer a conexão nele. Vamos ignorar e adicionar a conta mais tarde e ele vai abrir a tela do Management Studio com uma janelinha para poder fazer a conexão no banco de dados recém-instalado. Aqui no nome do servidor, a gente vai colocar localhost, a barra invertida, e vai colocar em letra maiúscula o nome do servidor, que é SQL Express, marca o certificado do servidor de confiança, pode manter a autenticação do Windows e a gente vai em conectar. E aqui ele fez a conexão direto no banco de dados. Muito importante, tá? Em alguns casos, pode dar erro de conexão no banco de dados, indicando um erro de que ele não conseguiu localizar o servidor na rede, ele não conseguiu identificar onde é que fica o servidor, tá? Quando esse erro acontecer, um dos possíveis erros, uma das possíveis causas que podem levar a isso é porque o banco de dados ele não está configurado para permitir as conexões na porta que o banco de dados está rodando, conexão do tipo TCP. Como é que a gente faz isso, né? Para habilitar o banco de dados para receber essa configuração. A gente vem aqui no menu do Windows, procura por SQL Server 2025 Configuration Manager, abre ele, vai pedir a permissão do administrador, vamos confirmar aqui, e ele vai abrir essa tela aqui. A gente vai procurar aqui na tela que vai abrir, ele vai abrir desse jeito aqui, a gente procura configuração de rede do SQL Server, protocolo por SQL Express e vê aqui TCP/IP que ele vai ficar desabilitado. Se tiver esse erro de conexão e estiver desabilitado, clica com o botão direito, habilitar, ele avisa que só quando for reiniciado o serviço ele habilita, tudo bem, dá um OK. Clica com o botão direito em TCP/IP, vem em propriedades, aqui na aba de endereços IP, desce e procura o IP11 e vai colocar aqui a porta 1433 e vai apertar em OK também. Ele vai dizer a mesma coisa, né, que só vai habilitar quando reiniciar. Aí a gente volta para os serviços do SQL Server e procura o SQL Server Express, que está em execução aqui. Não é o Agent, é o SQL Server SQL Express. Clica com o botão direito, reiniciar. Ele vai interromper o serviço, reinicia o serviço e depois que ele reiniciar o serviço, que ele subir o serviço novamente, o que a gente faz? A gente tenta refazer a conexão no SQL Server aqui. Então aqui eu vou desconectar do banco. A gente vem novamente em conectar, mecanismo de banco de dados, ou no caso deve aparecer para você só essa janelinha, sem conexão recente. Digita ali localhost, conta barra, SQL Express, marca o certificado e dá um conectar. E aí ele vai conseguir acessar o banco. Se não conseguir,
Aí tem que olhar na internet qual é o tipo de erro, tentar dar uma pesquisada para entender o que que aconteceu, certo?